Muito bem, reiniciando essa aula de hoje, uma aula bem legal, um tema bem interessante, que eu tenho certeza que vai ajudar você. Me ajudou demais esse tema aqui, quando eu acabei estudando ele a primeira vez. E eu falo para mim que esse tema aqui foi um tema que, para mim, foi um divisor de águas, porque eu comecei a olhar algumas questões relacionadas a números de uma forma um pouco diferente. Tá? Então, se você está com papel e caneta na mão, se não está ainda, pega, anota, né? E depois assista de novo essa aula aqui, porque essa aula ela é muito importante, tá? Porque ela fala da lei dos números. Cara, as leis dos números, eu não dava tanta importância para números quanto eu dou hoje, tá? E ela que eu falo que é o ponto entre o sucesso e o fracasso. Tá? Então, para a gente poder começar essa aula, eu já vou começar com um vídeo, que eu vou compartilhar aqui esse vídeo. Vamos lá. É um vídeo do YouTube. Vamos lá. Aqui, ó. É um áudio, na verdade, não é um vídeo, tá? É um áudio do YouTube. Eu vou colocar aqui só para. A lei dos números. Se você repetir muito uma ação, obterá uma proporção. Repetindo, se você fizer uma coisa muitas vezes, vai aparecer uma proporção. É estranho, é misterioso. No beisebol, é a média das tacadas certas. Se você falar com 10 pessoas, uma de 5. Apareceu a proporção, uma em 10. Fale com 10, consiga um. Veja que interessante sobre a lei dos números. Uma vez começada, tende a continuar. Essa é uma informação gigantesca. Sempre que uma proporção começa, ela tende a continuar. Se você fala com 10 e consegue uma, com certeza, se falar com outras 10, obterá mais uma. Para com mais 10, mais outra. Você pode competir. Se você consegue uma em 10, pode competir com alguém que consegue 9 entre 10. Como posso competir? Você tem mais tempo de negócio e consegue 9 entre 10. Eu entrei agora e consigo um em cada 10. Mas se competirmos por 30 dias, eu ganho de você. Como ganho? Assim, durante os 30 dias você falou com 10 e conseguiu 9. Eu falei com 100 e consegui 10. Ganhei de você. Inteligente, não? É pensar em números. Eu quero ganhar, mas tenho outro desejo sincero. Eu quero que você perca. Que é nobre da minha parte, não é? É nobre por uma razão. Você aprende mais quando perde do que quando ganha. Por isso, quero dar a você essa experiência. É assim que faço. Desde que entendi a lei dos números, quando vi que compensava com os números o que me faltava em habilidade, compenso com números o que falta em habilidades. Como pode fazer isso? Qualquer um com ambição, qualquer um com alguma criatividade, qualquer um, não importa. Tem mais. A lei dos números pode ser aumentada. Você consegue uma em 10. Fala com mais 10, mais uma. Fala com mais 10, mais uma. Na quarta vez que você fala com 10, consegue duas. Por que na quarta vez você consegue duas em vez de uma? Porque você está melhorando, está melhorando. E você pode melhorar, qualquer um pode. Fale com 10, pegue duas. Fale com 10, pegue duas. Depois, fale com 10, pegue 3. Eu consegui. Eu acabei conseguindo pegar 3. Mas é preciso ser mais do que gênio para ir além de 3 ou 4. Mas 3 é suficiente. Se você fizer 300 em 1.000, em beisebol, eles te pagam 4 milhões de dólares por ano. O que significa que você bateu fora 7 vezes em 10. 7 vezes em 10. Fora! Ganhe 4 milhões de dólares por ano. Estaria bom para vocês? O mesmo vale para seu negócio. É só baixar o score. Você não precisa acertar 100 vezes. Não precisa acertar 100 vezes para ganhar muito dinheiro. Uma em 10, bom. Duas em 10, ótimo. Três em 10, sensacional. Apenas os gênios conseguem 4 em 10. Mas 3 em 10 é suficiente para você ficar rico como nunca pensou. Foi assim que eu me dirigi aos meus amigos e parentes ao recrutá-los. Disse a eles: tem um novo negócio e cada 10 pessoas que levam à reunião, estou conseguindo 3 adesões. Gostaria que você viesse à reunião e fosse um dos 7. Não tem importância. Você é meu amigo, me fará um favor. Não tem importância se você gostar, se você aderir. Nem tem importância se você comprar. Só é importante você ouvir. E a razão para eu querer que você me ouça é que daqui a um ano, se eu trabalhar bem, eu não quero que você me telefone e me diga: por que você não me avisou, não me escreveu, não me disse nada? E ainda me chama de amigo?
ganhando tanto dinheiro e nunca me telefonou. Eu não quero que isso aconteça. Por isso, por duas razões, eu convido você para saber o que eu estou fazendo. Daqui a um ano, se eu trabalhar bem, poderei dizer eu dei oportunidade a você. Mas também como um favor especial. Vem aí, seja um dos 7. Não tem importância. Se não quiser comprar nada, mas eu preciso de 10 para conseguir 3. Se você for um dos 3, maravilha. Se não, maravilha. Pode importar para você? Pode importar para você, mas não importa para mim. Bom, importa para mim porque você é meu amigo, mas não importa em termos da minha média. Se você decidir ficar rico, basta aprender a lei dos números e estará a caminho. Muito legal esse vídeo. Bom, eu particularmente gosto bastante. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo para marketing multinível, né? Por isso que ele fala essa questão de oportunidades, mas o princípio é muito grande, né? É a questão das leis dos números. E olha só como que é interessante. Às vezes a gente faz um bom atendimento com fisioterapia, com quiropraxia, com terapia manual, com qualquer tipo de procedimento, e às vezes a gente espera, a gente estou tanto, se preparando tanto, e eu quero o mesmo resultado para todo mundo. E não dá para ter o mesmo resultado com todo mundo. Às vezes você tem um ótimo resultado com o paciente, um outro menos resultado. Agora vamos falar de vendas, né? Ou de atração e tudo mais. Se a gente não tiver atento com os números, né? E com essa mentalidade de que você precisa fazer mais contatos para poder ter um número X, né? Você não vai ter esse crescimento seu aparente. Então, precisa ter bem em mente essa lei dos números. Agora, assim, ó, a gente precisa entender aonde que a gente precisa melhorar. Como que a gente vai entender? Se a gente souber o que está acontecendo, quais são os níveis de resultado. Vou dar um exemplo. Imagine assim, ó, você precisa entender quantos pacientes no mês eles estão ligando para você. Dos que estão ligando, quantos estão agendando? Ligação ou WhatsApp, tá? Ligação, mensagem. Quantos estão ligando, mandando mensagem? Dos que estão ligando, mandando mensagem, quantos estão agendando? Desses que estão agendando, quantos estão continuando o tratamento? E você vai perceber que conforme você vai fazendo um mapeamento desses números, se você trabalha com secretária, por exemplo, pegar ali quantas pessoas estão entrando em contato e quantas ela está convertendo. Você vai perceber que tem um padrão. Toda pessoa que vem com um X pedido, né? Ela vai ter um padrão. E você vai conseguir entendendo os padrões. E com esses padrões, você vai conseguir saber aonde você precisa melhorar um pouco mais e onde você pode deixar um pouco mais solto. Então, os padrões vão mostrar para você aonde que você vai precisar tapar buraco, por exemplo. Então, você vai perceber que tem um ciclo, né? Tem um ciclo. A pessoa, vamos supor, WhatsApp, pessoa que pergunta o preço. Quantas pessoas que perguntam o preço convertem? Quantas pessoas que ligam para fazer uma manutenção convertem? Quantas pessoas de indicação convertem? Então você precisa ter esses dados, né, para você poder falar assim, bom, isso aqui é um padrão, né? Como você viu ali no áudio, né? Ele tinha um padrão. Se eu converso com 10 pessoas no início, uma eu vou converter. Então, ela precisa de 10 pessoas. Depois, com prática, a cada 10 pessoas eu consigo duas. Então, imagine assim, se a sua secretária, ela converte a cada 10 contatos, ela converte um contato, então você precisa ativar canais de atração de pacientes para que chegue mais de 10 para ela poder converter. A cada 10 ela vai converter um. E a gente precisa ter esse número em mente, para não ficar aquela esperança, ah, não, se ligar 10 pessoas tem que converter as 10. Não é bem assim que funciona, né? Sempre a gente precisa estar atento com esses números. O problema é que a gente tem um costume de fazer a nossa carreira baseado o quê? No nosso emocional. Esse é o grande problema, porque a maioria de nós, que trabalha na área da saúde acaba envolvendo muito o emocional no trabalho. E é muito importante você envolver o emocional na hora de entregar o seu serviço. Porque você pode falar assim, ô Bruno, mas eu amo o que eu faço, eu amo atender, né? Tudo bem, eu entendo, e é muito bom que você ama atender. Só que imagine assim, você ama atender, mas às vezes você precisa trabalhar com a razão, com a mente, para poder mostrar para aquele seu paciente a importância dele fazer o tratamento. Então você tem que pensar com a razão e agir com a emoção. Então você vai agir com a emoção quando? Durante o atendimento, enquanto você está atendendo o paciente. Mas enquanto você está
fazendo a venda, fazendo a conversão, você tem que agir com a razão, agir como empresário para poder converter, né? Então, a gente sempre tem que agir com a razão. Vou dar um exemplo. Imagina que você vai fazer uma confirmação do paciente. O paciente foi lá, ligou, agendou um horário e você vai mandar a confirmação. Geralmente, o que que faz? Oi, fulano, tudo bem? Ó, passando aqui para confirmar o seu horário. Tudo certo com o seu horário hoje, 2 horas da tarde? E você espera uma resposta do paciente. Talvez você manda aquela mensagem toda simpática, né? E aí, a chance dessa paciente, às vezes, esse paciente fazer um no-show, quer dizer, não se apresentar, era uma porcentagem que existe. Agora, imagine se você mandou uma mensagem assim, ó. Olha, estou animado para nossa sessão de hoje e eu gostaria de saber se eu te espero com café, água ou cappuccino. Entendeu? Então, isso vai gerar uma maior taxa de comprometimento do paciente para com você. Então aí você está pensando com a razão, né? Com a emoção você pode falar, tudo certo, tudo certo. Não, você já está pressionando o paciente. Não, você tem que vir, ó. Estou ansioso te aguardando. E a pergunta, te aguardo com café, com cappuccino ou com apenas água? Entendeu? Então, isso é agir com a razão, né? Então, é importante esses números, né? Por exemplo, você vai pegar do dia 1º ao dia 30 e fazer uma contagem assim, ó. Quantos pacientes novos chegaram? Coloca lá. Quantos casos novos entraram? Ah, entrou 10. Tá. Desses 10 que chegaram, vamos fazer diferente. Você vai pegar do dia 1 ao dia 30 e vai fazer uma conta assim. Quantos pacientes entraram em contato com você? Seja pelo WhatsApp, seja por telefone. Ah, entraram 50 novos pacientes. Ah, beleza. Desses 50, quantos que agendaram o horário? Ah, desses 50 que entraram em contato, tivemos 10 agendamentos. Tá, dos 10 agendamentos, quantos compareceram? Existe uma porcentagem do paciente que agenda e não vem. Então, quantos que compareceram? Ah, dos 10 compareceu 8. Ah, legal. Desses 8 pacientes, quantos que fecharam o plano de tratamento? Ah, desses 8, só apenas 2 fecharam o plano de tratamento. Então aí você tem uma métrica, entendeu? Você tem número. E esse número vai para sua planilha de porcentagem. E aí fica fácil, porque no segundo mês você vai fazer esse mesmo cálculo. Você vai fazer esse mesmo cálculo. Quantos entraram em contato, quantos agendaram, quantos faltaram, quantos compareceram, na verdade, e quantos fecharam. E aí você vai ter uma média. E com essa média você vai entender que para você, por exemplo, ter 2 planos de tratamento, vou dar um exemplo bem truncho aqui, tá? Teve 50 contatos, 10 agendamentos, 8 comparecimentos e 2 planos, entendeu? Então você sabe que você precisa ter 50 pessoas entrando em contato com você para você poder fazer a venda de 2 planos, entendeu? Então, esse é um número que eu inventei agora, que você vai ter que ter esse número para você poder trabalhar em cima disso. Se você quer ter, com esses dados, 4 fechamentos de plano, você vai ter que ter 100 pessoas chegando até você, tá? E isso vale, por exemplo, para degustação, né? Para pré-consulta. Quem a gente teve reunião, eu falei dessa questão da degustação. Acho que na aula passada eu falei disso, né? Da pré-consulta, da avaliação gratuita, né, ou conversa avaliativa, e a gente tem que ter em mente. Se eu estou convertendo da pré-consulta X pessoas e eu quero aumentar o número de conversão, eu tenho que aumentar o número de pré-consulta, entendeu? Ah, mas como que eu faço para aumentar o número de pré-consulta? Eu tenho que aumentar o contato. Então, isso funciona em todos os lugares. E os grandes players do mercado, o Flávio Augusto fala muito disso, nessa questão de identificar padrões. Porque a gente precisa do quê? Melhorar aquilo que a gente sabe. A gente não tem como controlar aquilo que a gente não conhece. Não tem como eu melhorar, por exemplo, algo que eu não tenho, que eu não tenho controle. Eu não consigo, melhorar algo ao qual eu não sei os dados, tá? Então a gente precisa o quê? Ser muito específico. E para a gente ser específico, a gente precisa de planilha, a gente precisa de dados, precisa de números, né? Então, como que eu vou crescer sem ser específico? Como que eu vou focar em algo sem ser específico? Vou dar um exemplo para você. Quem já foi em São Paulo, eu vou dar um exemplo da cidade de São Paulo, tá? A cidade de São Paulo, a gente tem ali o metrô. Então, muita gente que chega de ônibus até São Paulo para ali num terminal que chama Barra Funda,
né, terminal rodoviário, é muito grande. E lá na Barra Funda você tem acesso ao metrô e ao trem. E lá nas linhas você vai pegar um metrô, por exemplo, da Barra Funda para Itaquera, né? Aí você vai pegar uma linha lá que vai. O ponto final é Itaquera. Só que no meio do caminho ela tem várias paradas. E naquelas paradas ela cruza com outra linha de trem. Então você sai e faz a baldeação com outra linha de trem. Tá? Então imagine assim que eu quero chegar lá na estação Consolação. Então eu tenho que sair da Barra Funda, pego uma linha, não lembro, tá? Uma linha sentido Sé, por exemplo, ou Luz, eu não lembro direito. Você vai. Acho que é Itaquera mesmo, não lembro. Só sei que você vai para uma estação, no meio você corta, muda, pega outra estação, depois pega outra linha para você chegar lá na Consolação, por exemplo. Então você faz as baldeações e vai chegando. Onde eu quero chegar? Para eu poder chegar lá na Consolação, eu tenho que ter bem em mente aonde eu quero chegar e o caminho que eu quero seguir. Se eu não sei aonde eu quero chegar, imagine que eu entro no metrô e vou embora. Eu não sei onde eu quero chegar. Eu tenho que ser específico. Eu sei onde eu quero chegar e eu sei qual é o caminho. E cada estação, eu tenho ali o ponto final. E o nome da estação lá da linha de metrô é o nome do ponto final dele. Então eu sei que aquele metrô vai para Jabaquara. É a linha azul que vai para Jabaquara. O último ponto é Jabaquara. Então eu vou pegar o metrô aqui, sentido Jabaquara. Só que eu sei que quando chegar no meio do caminho, eu vou ter que parar nessa estação para trocar para pegar outro metrô que é sentido X e fazer esse trajeto. Entendeu? Então, eu sei para onde eu estou indo e eu sei o caminho que eu devo seguir. E aí eu vou seguindo. Se eu não sei, eu fico aleatório. Eu entro lá em qualquer metrô e vou embora. Não, eu quero andar de metrô. Ah, eu quero fazer fisioterapia. Eu quero fazer quiropraxia. Eu quero atender. Tá? Mas e daí? Aonde eu quero chegar? Qual é o caminho que eu quero seguir? Entendeu? Essa é a questão. Então, é muito importante. Agora, vamos lá. Quando você, por exemplo, está sem paciente, seu paciente não está chegando gente e você percebe que está tendo uma queda, como fica o seu emocional? A maioria de nós fica assim: Meu Deus do céu, eu preciso pagar as contas, estou sem paciente, e começa a falar: Pelo amor de Deus, vem paciente. Cara, esse é o problema, porque a gente age com as emoções. Eu já agi muito com as emoções, né? E a gente fica frustrado e a gente entra num processo de vítima. A gente começa a ser a vítima, né? O que que eu estou fazendo de errado? Por que que eu não tenho paciente? Estudei tanto, será que eu não estou tendo resultado? Aí o que que você faz? Você vai lá e compra um outro curso. E entra num curso para poder aprender mais técnicas, para ter mais resultado, mas não é isso que vai trazer mais paciente, tá? Vou dar um exemplo. Sabe a fórmula de lançamento que putz, como que é o nome dele? Não lembro. Henrique Rocha, acho que é isso? Henrique Rocha, uma coisa assim. Não lembro o nome. Que ele começou a fórmula de lançamento aqui no Brasil, né? Que é o quê? Hoje muitos players fazem isso, tá? Chama você para uma live onde ele vai entregar um conteúdo, ou três lives, por exemplo, entrega conteúdo para você, e aí você acompanha aquele conteúdo. No último conteúdo ele faz um pitch de venda. Ele vai lá e vende um curso online, um treinamento, alguma coisa desse tipo, tá? A gente pode. Isso seria até legal para oferecer mentorias. Tem alguns players que fazem para oferecer mentoria, né? E que é muito legal. Mas como que funciona? Geralmente essa pessoa que faz a forma de lançamento, eu já fiz, tá? Para curso online. A gente investe em tráfego pago para trazer X pessoas. Porque eu sei que de cada 1.000 pessoas que eu chegar até ela convidando para uma live, na primeira live vai ter 1.000, na segunda live vai ter 700, na terceira live vai ter 500. Então vai caindo a frequência, porque isso vai fazendo o funil de vendas. Eu vou fechando o funil e realmente aquelas pessoas que ficaram nas três lives são pessoas que têm a grande chance de comprar. Bom, ficaram 500. Dessas 500 pessoas que assistiram, eu vou fazer o pitch de venda. A hora que eu faço o pitch de venda, o que que vai acontecer? Na verdade, eu vou ter uma taxa de conversão de 2 a 3% se eu for muito bom, tá? Se eu fizer um grande pitch de venda. Senão, a minha taxa vai ser de 1 a 2% de venda. Então, de 1.000 pessoas que eu conseguir atingir com tráfego pago,
eu consegui ir trazendo, e baixando, para no último dia eu fazer meu pitch de venda e fazer 2% de fechamento. Então, se você colocar ali, ó, 500 pessoas, 1% daria 50 não, 10 5 1% 5 5 pessoas. 1% 2% 10 pessoas. Então, olha só, para eu vender um curso, talvez que o curso custa R$ 1.000, eu chamei 1.000 pessoas para vender 10 unidades de curso de R$ 1.000. Fiz R$ 10.000. Só que às vezes, para eu poder atingir 1.000 pessoas, eu tive que investir R$ 1.000 em tráfego pago. Então, na verdade, sobrou para mim R$ 9.000. Só que desses R$ 9.000, outros R$ 10.000 que entrou, eu vou ter que pagar impostos, ter que pagar a equipe e talvez eu consiga fazer líquido em torno de R$ 5.000. Então, olha só os números, né? Tive que investir para poder chamar 1.000 pessoas para fazer para ganhar R$ 5.000. Isso é um exemplo, tá? Então, lógico que esses players trabalham com números muito maiores, né? Eles chamam lá, eles querem na live, eles querem 20.000 pessoas, 30.000 pessoas. Tá? Então tem que investir muito mais dinheiro. Só que tem que saber lidar com o quê? Com frustrações. E esse é aonde o bicho pega. Lidar com frustrações. Porque a gente tem muita dificuldade de lidar com frustrações, né? Quando um paciente chega, a gente, como eu falei no início, eu fiz 10 avaliações, aí dessas avaliações vendi e só duas continuaram comigo. Você fala assim, ah, meu Deus, só duas continuaram. Não, se é os seus dados, se é o número que você tem hoje, é esse número, né? E lembra que no áudio falou? Quando uma pessoa fala não, quando você se dá mal, é onde você aprende. Você fala, onde eu errei. Então você vai aprender e tem que lidar com frustrações e parar de ser vítima. Porque no dia a dia a gente se faz de vítima, né? Então começa a dar errado, ai meu Deus, por que tá dando errado comigo? Não sei o quê. E aí às vezes você vai conversar com uma pessoa e chega assim, ó. Ai, fulano, nossa, tá feia a coisa, viu? Você não acredita, nossa, eu não tô conseguindo. E quando você começa a meio que se lamentar, é como se você fosse uma vítima buscando naquela pessoa que tá lá da solução. Você já percebeu que tem algumas pessoas que vai conversar com todo mundo, meio que conversando, meio que se lamentando, esperando uma solução? A gente só conversa com esse tipo de assunto, por exemplo, esperando uma solução, com um mentor, com uma pessoa que está procurando ajuda, realmente. Às vezes você vai conversar com um colega, ou até com o próprio paciente. Ah, mas sabe o que que é? Ah, tá meio ruim, sabe? Eu tô tendo pouco paciente. Será que esse paciente vai ficar com dó de você para trazer mais paciente? Não, na verdade, esse paciente ele vai falar, cara, se o cara tá com pouco paciente, não deve ser bom, então eu vou parar de vir, né? Então, na verdade, a gente não pode se colocar na situação de vítima jamais. Anote isso grandão. Vítima não vencem. As vítimas não vencem. E no dia a dia é normal a gente se colocar muitas vezes como vítima, mas a gente tem que sempre virar essa chave e falar, eu não sou vítima, tá? Eu sou o protagonista. Então, a hora que tá sem paciente, fala assim, peraí, tá sem paciente. Deixa eu ver os meus números aqui. O que que tá acontecendo? Ah, aqui, ó. Tava com buraco na agenda, tava com pouca gente chegando. Então, eu vou ter que ativar canais de atração de pacientes. Ou, tô sem paciente agora. Ó, é o seguinte, a gente está tendo aqui, ó, pouco comparecimento. As pessoas que estão agendando não estão vindo. E aí é a hora de você falar, peraí, o que que está acontecendo de errado que as pessoas não estão vindo? Será que eu não estou fazendo a confirmação correta? Lembra? Eu vou fazer a confirmação 1 hora antes, 2 horas antes. Por quê? Porque as pessoas estão falando que estão esquecendo, né? Ou que está tendo algum tipo de imprevisto. Então, vou trabalhar em cima disso porque eu tenho números. Então, olha a importância dos números, tá vendo? E lidar com frustrações. Eu sempre falo assim, ó, você só é especial para sua mãe, tá? O resto você não é especial. Então, as pessoas vão falar não para você. Tá? Então, quando a pessoa fala não, não é necessariamente para você, não vai encarar o pessoal, ela não gostou de mim. Não. Às vezes você não soube vender, às vezes ela não está interessada naquele serviço, ela não quer se cuidar, né? Então, segue o jogo, né? Então, vamos lá trazer mais gente para a gente poder aumentar os números, né? E aí eu vou passar aqui uns números, eu não fiz mapa mental, mas eu vou passar aqui, você anotem aí, tá?
Leads, vamos colocar assim, ó, leads, quente, morno e frio, tá? Que chegou para você. O que que é lead quente? É aquela pessoa que veio de indicação, né? Que o paciente que estava tratando com você indicou, ou o amigo indicou para o outro, ou o seu parceiro que você tem lá, um personal trainer, indicou. Aqueles pacientes quentes que vêm por indicação. Essas pessoas estão dispostas a pagar para você, por quê? Porque elas vieram indicadas. Então, pacientes quentes. Os pacientes quentes, vamos lá, anotem aí, ó. Agendamento. As pessoas que são indicadas e que entram em contato com você por indicação, 80% vão agendar. Então, imagine assim, cada 10 pessoas que entram em contato com você por indicação, 8 vão agendar. Duas não vão agendar. Duas vieram por indicação, a hora que conversar com você, elas não vão agendar, tá? Pode ser que a gente, mas na maioria vai ser 80%. Isso é um número já comprovado, tá? Então, por indicação. Comparecimento. De todas as que vieram com indicação, desses 80% veio 8 para você. Agendou. Quantos vão comparecer? Média de 80%. Então, pode ser que desses que agendaram, um falte, tá? Um não venha, não compareça. O mais você fez a confirmação direitinho, a pessoa não compareceu. E é normal, tá? E agora, quantos vão continuar, fechar plano de tratamento para poder continuar com você? De 25% a 80%. Então, olha só, você teve 10 indicações, 8 agendaram, 7 compareceram, e aí de 25% a 80% que vai fechar o plano de tratamento. Entendeu? Esses números são reais. Esse número existe. É lógico que esse é um número padrão, médio, mas vai depender aí da sua realidade, tá? Agora, e um lead morno? São aquela pessoa que veio, por exemplo, do Instagram. Que viu no Instagram, te acompanha já há algum tempo e ela entrou em contato. Então, das pessoas que entrarem em contato com você, 60% só que vai ajudar. Já não é mais 80. Então, se 10 pessoas entraram em contato no direct lá falar com você, né? Dessas 10, se você fizer uma boa conversão, você vai conseguir converter ali em agendamento 6 pessoas, cada 10. Dessas 6 pessoas, só 60% vai realmente comparecer. Então, olha só como os números já mudam. Nessas 10 pessoas, 6 vão agendar, né? E aí 4 vão comparecer. Duas não vão comparecer. Entendeu? Eles não vão comparecer. Então, você vai ter 4 atendimentos. De 4 atendimentos, aí você vai ter de 15 a 35% de conversão de plano de tratamento. Ou seja, dessas 4, só uma vai continuar com você. Entendeu? Só uma que vai. Aí você vai falar assim, caramba, só uma. Fiz lá um post legal, falei com 10 pessoas para eu ter uma pessoa que vai dar continuidade no plano de tratamento? Sim, é bem provável que isso aconteça. Então, você vai ter que caprichar nos posts com uma frequência maior, para quê? Para que venham mais pessoas, né? E você tenha aí um número de conversão maior, tá? E agora o tráfego pago. Muita gente pergunta tráfego pago. Não, algumas aulas atrás, não sei se foi a passada ou a outra, eu falei tráfego pago, que não é um canal quente de captação de paciente, né? E o tráfego pago vem em pacientes frios, são muitos especuladores, né? Então vamos lá. De agendamento, 60%, é a média também, né? De comparecimento, média 60%, igualzinho o público morno. Só que a taxa de conversão é de 10 a 25%. Ou seja, se é uma avaliação gratuita, de 10 a 25% só que vão fechar. O resto só vai vir avaliar. Agora, se é agendamento que a pessoa paga, esse número já cai, porque a gente está falando de fechamento, de compra. Então, a gente volta a todos os números. Se você está falando de uma consulta paga, leads quentes, a gente está falando de 25 a 80% que vai comprar. A gente está falando de lead morno, só de 15 a 35% que vai comprar, que vai agendar uma sessão paga. E um lead frio, que é tráfego pago, só de 10 a 25% que vai pagar, tá? Então a gente tem que estar com esses números bem em mente e entender que a gente tem que lidar muito bem com as frustrações e entender os números. Se você não tem número, você não tem nada, você não sabe para onde está indo, tá? Então, essa é a grande importância, certo? Então, esse era o conteúdo de hoje. É um conteúdo que eu
peço que você reveja esse conteúdo, assista de novo, né, e faça as anotações e comece agora a fazer as métricas e os números. Então, como que você vai fazer? Planilha. Bota lá no Excel uma planilha, no começo faz um rascunho no papel, né, mas tenha seus números. Você vai perceber que daqui a um ano você vai refazer e você vai ver a diferença, né? Se você estiver seguindo os números de um ano para o outro, tá? E essa questão do ano é bem importante, né? Porque às vezes você fala assim, ah, esse mês foi bom. Foi bom baseado no quê? Na sua emoção? Então o mês tem que ser bom baseado nos números. Aí você sabe se o mês foi bom ou não. Porque às vezes pode dar a impressão de que você teve um mês ruim e na verdade foi um mês bom, entendeu? Só que quando você tem o controle dos números, você tem controle do que está acontecendo. Você não fica com aquela sensação ruim, aquele aperto no peito, nossa, esse mês está ruim, ah, isso aqui não. Você tem o controle de tudo, você já sabe, você começa chegando na metade do mês, você fala, cara, peraí, esses números aqui estão baixos, vamos bater meta, vamos tomar atitude para poder mudar o jogo, beleza? Então, assistam de novo, reassista a aula. Esse é um tema que mais para frente a gente vai voltar a falar desse tema, tá? Então, tem muitos temas aí que eu estou citando, mas que a gente vai voltar a falar nesses temas, porque são de extrema relevância aí para o nosso sucesso. Beleza? Então, esse era o conteúdo de hoje. E agora, vamos botar só o Giliandro aqui. Giliandro, quer falar alguma coisa? Está com alguma dúvida? Se quiser, só abrir o microfone e falar. E se estiver tranquilo, fica De sossegado. boa. A gente Opa! já tinha conversado sobre esse assunto, né? Isso mesmo. Uhum, Né? E os números são bem importantes, né, Giliandro? uhum. Aí. Bem tranquilo. E aí, tá com alguma dúvida, alguma dificuldade? Não, tá indo, que nem do outro. Essa semana tá bem cheia, graças a Deus, então estamos só trabalhando bastante. Só trabalhando bastante, isso aí. Uhum, Isso aí, muito bem. Então, eu vou encerrar aqui a gravação de hoje, né? Só aguenta só um minutinho, Gino, que eu vou só parar a uhum. gravação.